Agora a gente vai fazer uma cabeça humana vista de frente usando o método do desenhista Andrew Loomis. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar uma circunferência. Essa cabeça vai ser uma cabeça padrão, então ela não vai ter como referência nenhuma pessoa, né, nenhuma fotografia. Isso aqui é uma criação de uma cabeça, né? Então a gente está idealizando aqui, né, usando mais ou menos as medidas que deixam a cabeça proporcionalmente interessante. Então, na verdade, a maioria das cabeças seguem um pouco essas proporções, né? Vai variar de pessoa para pessoa, mas a gente pode usar essa construção como guia, né? Como base para desenhar algumas cabeças. A gente vai ver isso depois. A primeira coisa, a gente faz a circunferência, né? E divide ao meio. É possível fazer com compasso e fazer com a régua, sim, mas você pode começar a treinar o teu olho, né, para tentar achar as medidas sem precisar dessas ferramentas. É claro que elas vão ser úteis em algum momento, né? Então aqui eu vou dividir essa circunferência, né, ao meio. Essa divisão que eu fiz ao meio, essa linha horizontal, ela representa a altura das sobrancelhas. Então, a gente vai marcar aqui. Aí eu vou pegar dessa ponta aqui, do início da sobrancelha até essa base aqui, eu vou dividir em 3 partes iguais, né? Aí eu vou tentando acertar no olho mesmo, né? Dividir aqui em 3 partes iguais, né? Essa segunda parte aqui, né, ela vai ser o quê? Um nariz, onde vai estar, onde a gente vai encontrar no rosto o nariz. Então marca aqui também. Essa medida que eu achei aqui da sobrancelha até o nariz, eu vou jogar ela para cima e vou achar aqui onde nasce o cabelo. Né? Isso na frente do rosto, né? E a mesma medida eu vou jogar a partir do nariz para baixo para achar o queixo dessa figura. Então, a gente tem o quê? Que o rosto, né, de vista de frente, tem 3 medidas iguais, que é do cabelo, da raiz do cabelo até a sobrancelha, da sobrancelha até o nariz e do nariz até o queixo, né? Posso vir aqui, como eu percebi que eu errei alguma coisa, posso vir aqui e corrigir para deixar as 3 medidas iguais. Essa igual a essa, agora está um pouco melhor, né? Deixar as 3 medidas iguais ou mais próximas. Então eu já tenho aqui a base para fazer o rosto. Então se eu ligar aqui do cabelo até a ponta aqui do nariz, ó, eu vou ter mais ou menos a área do rosto, né? Então meu rosto vai ficar aqui. Para achar a orelha, eu sei que a orelha ela fica entre a sobrancelha e o nariz. Então eu vou marcar uma forma simplificada para fazer a orelha, né? Então eu venho aqui, marco e faço a orelha. Agora
Eu vou marcar, vou fazer uma curva aqui assim, para achar o queixo, né? Você vai notar que quando você estiver fazendo, alguma medida sai, né? Essa aqui está um pouco diferente daqui, mas dá para ir corrigindo, apagando e corrigindo, né? Então, eu vou aqui marcar mais ou menos no meio aqui, ó, para poder ter a largura do crânio, né? Porque ele não pode ser tão largo aqui assim. Então eu deixo ele mais, né? Para eu achar o olho, eu vou fazer o quê? Lembra que eu dividi aqui em 3, ó? 1, 2, 3, né? Eu vou pegar metade dessa primeira aqui e vou dividir ao meio. E aqui vou ter a altura do olho, né? Onde vão ser os olhos. Vou dividir esse primeiro quadrado aqui, ó, ao meio de novo. E aqui ao meio de novo. Eu vou achar exatamente no encontro aqui, ó, a íris, né? Posso continuar essa medida aqui para baixo. E agora eu vou achar os olhos, ó. Então, eu vou marcar os olhos aqui. Mas antes disso, como eu já fiz toda a medida, eu vou suavizar essa camada, né? Você pode usar borracha se estiver fazendo no papel. E aí eu vou começar a desenhar o rosto mais detalhadamente. Então, por exemplo, e aí, enquanto eu faço isso, eu já posso ir corrigindo um eventual erro de medida, etc, né? Isso aqui foi só para me guiar. Agora eu vou fazer um desenho que primeiro eu começo com as sobrancelhas, né? Então eu venho aqui na altura das sobrancelhas, eu posso já esboçar elas, né? Depois eu posso dar uma corrigida, mas a princípio elas estão numa altura legal. E aí eu venho e faço o olho. A largura do olho, a partir da largura do olho eu acho várias partes. Por exemplo, entre um olho e outro eu tenho mais ou menos a largura de um outro olho, né? O nariz, eu vou encontrar ele nessas, aqui no início do olho, a base do nariz aqui, a largura da base do nariz, eu posso encontrar mais ou menos também como uma largura de um olho, né? Então eu venho aqui e faço o esboço do nariz. Essas abas do nariz aqui, elas vão ficar mais ou menos na largura de um olho. Então aqui eu posso corrigir né, a largura do olho. Agora do nariz até o queixo, se eu dividir em 3 partes, nessa primeira aqui,
eu vou achar a abertura da boca. E aí eu faço o lábio superior, inferior. Essa abertura da boca ela vai ficar mais ou menos aonde dá essa linha aqui da íris, ó, né? Então posso prolongar ela um pouco. Agora, como é uma figura masculina, posso fazer um queixo um pouquinho mais quadrado. Então, eu vou fazer a mandíbula maior, né? Mais uma vez, eu posso já ir corrigindo alguma coisa ou outra para deixar o rosto mais simétrico, né? Como eu não fiz a circunferência de forma muito precisa, então posso ter que corrigir uma coisa ou outra, né, nessa medição. Isso não tem problema nenhum, a gente vai fazer, né? Então fiz aqui o queixo, vou fazer esse osso da face, né? E vou começar a desenhar o cabelo. Partir aqui da raiz, né? Começo a moldar o cabelo ao redor do crânio. Aqui, ó. Né? E aí, a gente faz as orelhas. Então, como aqui é o topo da cabeça, a gente vai fazer o cabelo um pouquinho, né, ultrapassando essa medida. Posso corrigir um pouquinho também aqui a largura do rosto, né? E aí, conhecendo também mais a anatomia, eu posso fazer algumas marcas aqui de expressão e também onde nasce aqui o pescoço, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.